Bom dia, boa tarde ou boa noite. Que a paz do Senhor esteja com você e com a sua família. Eu quero que você ouça com atenção a palavra que Deus tem para a sua vida hoje. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4. Diz assim: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Tem uma outra tradução que diz assim: Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Deus vê cada lágrima, Ele escuta o seu choro, Ele ouve os seus pensamentos e Ele sabe o tamanho da tristeza que você tem carregado. Hoje, Ele está te oferecendo consolo. Ele está te dando o abraço eterno. E Ele te dá aquilo que o mundo mais tenta te roubar: a paz. A verdadeira paz que vem de Deus. Não a paz que vem através de bens materiais, de títulos, a paz que vem pelo prestígio ou por causa de uma boa reputação. Em Filipenses capítulo 4, verso 7 diz assim: E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Talvez você esteja chorando há muito tempo e tem clamado em silêncio todos os dias. Deus tem visto o seu pranto. Deus recebe o seu clamor e Ele não te deixa sozinho. É interessante a gente olhar para essa passagem porque a gente começa a se perguntar: como pode acontecer isso? Felizes são os que choram? Parece meio contraditório. É o mesmo que dizer assim: o ganhador vai ser aquele que perder. Mas a verdade é que no reino de Deus a lógica é essa mesmo: perder para ganhar, morrer para viver, ser o último para então ser o primeiro. Na presença do Senhor, os humilhados serão exaltados, os fracos vão receber força, e aqueles que têm medo vão encontrar proteção, coragem e paz. Mas sabe por que Jesus pôde dizer isso com tanta certeza? Porque Ele mesmo chorou. Jesus sabia o que era sentir a dor, de verdade. Ele chorou quando viu Marta e Maria sofrendo pela morte do seu irmão Lázaro. Ele chorou por Jerusalém, por ver um povo escolhido por Deus se afastar desse mesmo Deus. Jesus não apenas falou sobre receber o consolo do Pai em meio à dor. Ele viveu o luto, a perda, a saudade. Por isso, quando ele diz que quem chora é feliz, ele está revelando algo que só quem passou pela dor poderia dizer. Existe um tipo de lágrima, sabe, irmãos, que atrai a presença de Deus. Tem uma dor que não é ignorada, uma tristeza que é transformada em força. E o próprio Jesus nos ensinou isso com lágrimas nos olhos. Tem gente que usa a dor como desculpa para continuar vivendo longe de Deus. Pessoas que até choram na presença do Pai, mas não entregam a sua vida para Ele. Tem gente que sofre por causa do pecado, mas não se arrepende. A pessoa desabafa, mas não muda. Ela continua sendo derrubada pelas tentações. Mas o Espírito Santo não consola quem não quer consolo. Ele consola quem se rende a Ele. Jesus não disse assim: felizes são os que reclamam, nem felizes são os que se fazem de vítima, ou felizes aqueles que se arrependem, choram, mas no dia seguinte voltam para o mesmo erro. Ele falou dos que choram, mas daqueles que choram com o coração voltado para Deus.
dos que choram porque reconhecem que não conseguem resolver as coisas sozinhos. Deus recolhe as nossas lágrimas e as transformam em arrependimento, em perdão e em mudança de vida. Deus vai mudar a sua vida. Ele vai mudar a sua realidade. Eu creio nisso. A tempestade que você está vivendo hoje vai se tornar motivo de alegria amanhã. Aquilo que hoje tem te causado ansiedade, dor, medo, tensão, vai ser aquilo que você vai contar lá na frente com gratidão, quando você for falar de onde Deus te tirou e para onde Ele está te levando. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé o seguinte: a alegria virá pela manhã. Amém? Você pode escrever isso com fé. A alegria virá pela manhã. Faça algo diferente hoje. Ao invés de apenas reclamar daquilo que tem te ferido, ao invés de ir desabafar mais uma vez com alguém e se arrepender logo depois de ter se aberto, ou ao invés de ir para as redes sociais postar alguma indireta em relação a essa dor, entregue isso que tanto te dói, isso que tanto tem te prejudicado nas mãos do Senhor. Entregue tudo nas mãos dele e permaneça na presença do Senhor até que ele venha, até que você sinta a presença do Consolador. Eu quero orar por você agora. Em nome de Jesus, vamos orar juntos. Eu vou orar daqui e você ora daí onde você está. E eu peço a Deus que, enquanto essa oração estiver sendo feita, você consiga sentir a poderosa presença do Espírito Santo aí do seu lado. Se Deus lembrar você de alguém por quem você tem orado, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se você se lembrar de alguma circunstância que tem tirado a sua paz, que tem te feito sofrer, escreva ela aqui nos comentários e vamos orar uns pelos outros. A oração tem poder. A oração feita em nome de Jesus tem poder no mundo espiritual. Vamos falar com Deus. Pai amado e querido, obrigado por essa palavra de hoje. Obrigado por mais uma vez ter nos mostrado o teu amor, a tua misericórdia e por ter nos revelado um novo caminho. Nos perdoe, ó Deus, por cada um dos nossos pecados. Purifica o nosso coração e nos ajuda a sermos mais parecidos com Jesus, todos os dias. Que o inimigo não consiga mais causar confusão na mente dessa pessoa que está me ouvindo agora. E que ela consiga discernir a tua voz em meio a tantas outras vozes que querem tirá-la do centro da tua vontade, que querem tirar essa pessoa dos teus caminhos e dos teus propósitos. Espírito Santo, convence esse coração. Faça com que haja um verdadeiro arrependimento e uma mudança de vida a partir de hoje. Ó Deus, tem pessoas me ouvindo nesse momento que estão com o coração partido. São tantas lutas, tantas dificuldades, tantas tribulações e medos que têm cercado essa pessoa, que muitas vezes a única oração que ela consegue fazer é chorar, em silêncio, quando ninguém mais está acordado. Ela tem estado com o coração em ruínas, prostrada diante da tua presença e sem conseguir dizer uma única palavra. Mas o Senhor entende esse pranto como um clamor, como uma oração. Como está escrito na tua palavra, em Romanos capítulo 8, quando o apóstolo Paulo escreveu que o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Nós cremos nessa palavra, Deus. Espírito Santo, leve tudo aquilo que
não está sendo expresso por meio de palavras ao Pai. E atende a esse clamor. Ouve, Senhor, essa oração enfraquecida, silenciosa, mas que está sendo feita com sinceridade. Traga o consolo para essa irmã, para esse irmão. Abraça essa pessoa que está me ouvindo agora e faz com que ela se sinta acolhida em teus braços. Manifesta o teu poder agora, aonde quer que ela esteja, e que ela sinta, ouça e entenda que o Senhor está bem ali com ela, dentro dela, fazendo com que as coisas mudem, trazendo a paz e a serenidade em meio ao caos que ela tem vivido. Eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração que foi colocado aqui nos comentários desse vídeo. E também aqueles que ficaram na mente daqueles que estão me ouvindo, porque não tiveram coragem ou mesmo porque não conseguiram comentar por qualquer motivo. Olhe para cada situação, para cada vida. Olha, Pai, para essa mãe solteira que chora todas as noites se sentindo diminuída, abandonada por quem prometeu amor e cuidado a ela. Sustenta essa mulher. Não deixe que ela se afunde nessa dor como se a vida tivesse acabado. Mostra que o Senhor ainda tem uma história para ser escrita para ela. Que o Senhor ainda é o sustento, a presença, o abrigo e o futuro dela. Ó Deus, eu apresento diante do Senhor essa pessoa que tem lutado contra as enfermidades. Essa pessoa que está me ouvindo e que talvez esteja lidando com uma doença que ninguém conhece, que ninguém entende. Ou essa pessoa que até já foi desenganada pelos médicos. Nós cremos que o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor tem poder para curar, para restaurar, para transformar exames, laudos e diagnósticos. Toca agora nesse corpo. Toca no lugar dessa enfermidade, Pai. Fortalece o coração de quem está passando por um tratamento, por uma quimioterapia. Consola aqueles que têm participado desse processo. Os familiares, os que estão cuidando, os que estão acompanhando. Eu coloco diante do Senhor todas as pessoas que esperam hoje uma resposta. Eu oro por essa pessoa que está enfrentando uma crise no seu casamento. Pela esposa que ora sozinha todos os dias. Pelo marido que já não sabe mais o que fazer, que já perdeu as esperanças. Por esse casal, Deus, que ainda se ama, mas que está ferido, cheios de mágoas, distantes, mesmo morando dentro da mesma casa. Visita esse lar agora e restaura o amor, quebra o orgulho e promova o perdão. Traga reconciliação. Não permita que essa família seja destruída. Sopra com o sopro do teu Espírito Santo um fôlego de vida sobre essa casa. Eu apresento ao Senhor a vida financeira dos teus filhos. Tem pessoas aqui, ó Deus, ouvindo essa palavra, que estão com as contas atrasadas, com aluguel vencido, com medo de não conseguir comprar o básico para o seu sustento. Tem mães orando por filhos que estão desempregados. Tem trabalhador se sentindo humilhado por não ter mais recursos para sustentar sua família. Abre as portas, Pai. Traz sabedoria. Multiplica o pouco e honra a fé dessa pessoa que não desistiu, mesmo passando por tanta vergonha e por tantas dificuldades. Que o Senhor atenda a cada pedido que foi escrito aqui, segundo a tua vontade, mesmo aqueles que não foram mencionados por mim. Que a vontade do Senhor seja feita, que cada oração escrita nos comentários, cada clamor feito em silêncio, cada lágrima derramada diante de ti, seja acolhida pelo Senhor. E que essa pessoa tenha a resposta dos céus ainda hoje.
nós confiamos que o Senhor está no controle de tudo, de todas as coisas. E é por isso que nós oramos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Receba essa palavra no seu coração. Deus conhece as suas lágrimas. Deus conhece a sua dor, o seu pranto. E no tempo certo, Ele vai te dar a vitória, o milagre, a resposta, o alívio nas suas dores ou a força para que você continue lutando. Amém? Antes de sair, dê o like no vídeo. Quando você dá o like, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. E é assim que nós conseguimos falar do amor de Deus para milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, se inscreva no canal, conheça os nossos outros vídeos e quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. E se essa mensagem abençoou a sua vida, não guarde só para você. Compartilhe essa palavra. É só você clicar aqui, no botão compartilhar e aí você vai selecionar a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos. Mande essa palavra para pelo menos 3 pessoas que você conhece. E deixe que o Espírito Santo complete a obra na vida delas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor, em primeiro lugar, eu peço que o Teu Espírito Santo esteja com cada pessoa que escuta essa mensagem. Que o Senhor acalme o coração desse irmão e dessa irmã que estão agora diante de Ti, buscando pela Tua paz e pelo Teu descanso. Que toda ansiedade, toda inquietação seja substituída pela confiança em Ti. Envolve-os com a Tua presença e tira toda a preocupação desse coração, Pai. Toda a sensação de medo e de dúvida sobre o futuro. Que eles sintam o Teu cuidado e a Tua paz, mesmo diante das lutas e dos desafios da vida. Eu peço que o Senhor, nesse momento, toque profundamente cada mente e cada coração, para que possam experimentar o Teu amor e perceber que não estão sozinhos. Que a paz que excede o nosso entendimento inunde a vida dessa pessoa, trazendo alívio e esperança. Que ela sinta o Teu abraço, Senhor, e entenda que pode confiar em Ti, que o Senhor é fiel e que nunca a abandona. Pai amado e querido, que essa mensagem seja um bálsamo para a alma. Que cada um que a receber saiba que o Senhor tem cuidado dele e dela e que tudo o que ele tem enfrentado está sob o Teu controle. Que as palavras aqui mencionadas não sejam apenas ouvidas, mas sejam recebidas no Espírito, que transformem a vida de quem escuta, trazendo segurança e paz. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Olá, é muito bom ter você aqui. Esse é o 5º episódio da nossa série de mensagens Recomece a Viver. Hoje vamos falar sobre algo que afeta milhões de pessoas, a ansiedade. Como está a sua saúde mental? Como você tem se sentido diante das pressões e preocupações da vida? Sabe, irmãos, muitas vezes, quando tentamos enfrentar os problemas sozinhos, acabamos sobrecarregados e perdemos a paz. Mas existe uma maneira diferente de viver, uma maneira que nos permite entregar as preocupações e descansar. Ter uma saúde mental equilibrada é um dos primeiros sinais de que você está recomeçando a viver. E o mais importante, é um sinal de que você está disposto a confiar mais em Deus, entregando a Ele as áreas da sua vida onde sente mais dificuldade e onde mais precisa de amparo. A Bíblia nos oferece ensinamentos profundos sobre como podemos lidar com os sentimentos de preocupação e medo que muitas vezes nos paralisam. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25, Jesus nos diz o seguinte: Por isso digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida,
pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que as vestes? Essas palavras nos mostram que Deus se preocupa conosco e que Ele cuida de nós em cada detalhe. Jesus nos convida a deixar de lado nossas inquietações e nos assegura que o cuidado de Deus é completo, que nada falta aos seus filhos. Se Ele cuida das aves e das flores do campo, quanto mais não cuidará de nós, que somos tão preciosos para Ele? Essa é uma verdade que precisamos lembrar sempre, especialmente quando a ansiedade toma conta. Muitas vezes as pessoas me perguntam se ser ansioso é falta de fé. E eu quero responder a você que pode estar se sentindo dessa forma. A ansiedade pode ter muitas causas, mas Deus quer nos ajudar em cada uma delas. Ele quer nos ensinar a entregar nossas preocupações, a confiar nele e a descansar no seu amor. A ansiedade é o peso de carregar um amanhã que ainda não chegou. Quantas vezes não estamos sobrecarregados porque tentamos prever, controlar e planejar cada detalhe da nossa vida? Nos enchemos de dúvidas, nos envolvemos em conversas pessimistas e o nosso coração acaba angustiado. Passamos a depender de informações e notícias para tentar encontrar alguma segurança. Mas quanto mais ouvimos, mais inseguros ficamos. Essa busca por segurança em coisas do mundo nos deixa desorientados. E em vez de encontrarmos paz, ficamos ainda mais ansiosos. E essa ansiedade começa a afetar outras áreas da vida, desde a maneira como nos relacionamos até nossa saúde física e espiritual. Quando estamos ansiosos, nossa capacidade de confiar em Deus também fica prejudicada, pois deixamos que o medo obscureça a nossa fé. Mas existe um caminho diferente, um caminho de paz. A palavra de Deus nos ensina que antes que a crise se instale, antes que o medo domine, podemos buscar refúgio nele. Aprender a descansar em Deus é um exercício de fé. É confiar que Ele tem o controle do nosso futuro, que Ele cuida dos detalhes e que podemos caminhar com paz, mesmo sem saber tudo o que está por vir. É um convite para você refletir sobre como tem buscado consolo e onde tem depositado a sua esperança e a sua segurança. Deus deseja que entreguemos cada detalhe a Ele, que nos rendamos ao seu cuidado. Escreva o seu pedido de oração aqui nos comentários, pois no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. E declare pela fé o seguinte: a minha esperança está em Deus. Amém? Escreva isso aqui. Minha esperança está em Deus. Aproveite que você vai escrever e dê o like no vídeo. O seu like é muito importante, porque através dele nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias. Se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim você recebe um aviso no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal. E aqui na descrição do vídeo tem várias outras formas de você nos ajudar. Sabe, irmãos, quando entregamos a nossa vida a Deus, nós entregamos a Ele o nosso projeto, o nosso sonho, o nosso desejo de segurança. Deus é o arquiteto do universo e Ele sabe o que é melhor para nós. Não precisamos viver preocupados ou inseguros, porque Ele sabe o que faz. Assim como um construtor precisa seguir o projeto para que a casa esteja firme, nós precisamos confiar no projeto de Deus para as nossas vidas. Confiar em Deus é aceitar que, ainda que os problemas existam, há uma paz que só o Senhor pode oferecer. Deus não falha. Ele não esquece do que prometeu e sabe exatamente o que está construindo em nós. Talvez você olhe para a sua vida hoje e veja áreas que parecem fora do lugar, partes que parecem inacabadas. Mas Deus já vê a obra completa. Ele sabe os planos que tem para você e esses planos são de paz para te dar um futuro
e uma esperança. Ele conhece o seu coração, sabe das suas dificuldades e nunca permitirá que você enfrente nada além do que possa suportar. Deus nos diz na sua palavra que o medo e a ansiedade não fazem parte do plano dele para as nossas vidas. Ele nos convida a viver uma vida de fé, onde cada dia é entregue nas suas mãos, e ele cuida de nós, porque nos ama e deseja o nosso bem. Quando Deus nos pede para entregar o que temos nas mãos dele, não é para nos desamparar, mas sim para que possamos experimentar a sua fidelidade em cada detalhe. Deus é aquele que nos sustenta e que não abandona os que confiam em seu amor. O Salmo 37 nos diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Essa é a chave para recomeçar a viver com paz. Entregar a Deus as preocupações que nos inquietam e descansar na certeza de que Ele está no controle. Deus cuida das aves, Deus veste os lírios do campo. Quanto mais Ele cuidará de você, o amanhã não nos pertence, pertence a Deus. Então não precisamos viver como se tudo dependesse de nós. Podemos começar cada dia colocando nossos planos, nosso coração e nossas ansiedades aos pés da cruz. Ao acordar, antes de checar qualquer notícia, dobre seus joelhos, feche os olhos e converse com Deus. Agradeça a Ele, entregue o seu dia nas mãos dele e confie que Ele já tem tudo planejado. Nesse momento eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, eu quero encorajar você a fazer isso. Se você não quiser detalhar o seu pedido, escreva de forma resumida, com apenas uma palavra, qual área da sua vida precisa da cura e do toque de Deus. Por exemplo, você pode escrever família, filhos, trabalho, relacionamento conjugal, finanças, ou você também pode escrever o nome de alguém que você deseja que seja alcançado pela graça de Deus. Vamos orar nesse momento. Senhor, nós te agradecemos pela palavra que recebemos hoje. Te agradecemos por esse dia e por mais uma oportunidade de estarmos aqui buscando a tua presença. Obrigado, meu Deus, por nos lembrar que não estamos sozinhos em nossas lutas, que o Senhor é um Pai amoroso, que cuida de cada detalhe das nossas vidas e que podemos encontrar descanso em Ti. Que essa mensagem, Senhor, seja como uma âncora para o coração daqueles que estão cansados e sobrecarregados. Obrigado, Pai, por cada irmão e irmã que ouve essa mensagem, que sente o Teu cuidado e que nesse momento se coloca diante de Ti buscando socorro e paz. Reconhecemos a nossa fragilidade diante das pressões e das dificuldades da vida e pedimos perdão pelos nossos pecados, por todas as vezes que permitimos que a ansiedade e o medo dominassem o nosso coração, todas as vezes que colocamos as nossas preocupações acima da nossa confiança em Ti. Perdoa-nos, Senhor, por cada vez que desviamos o olhar da Tua presença e permitimos que o medo nos paralisasse. Que o Senhor limpe o nosso coração de toda dúvida, de toda desconfiança e nos ajude a sermos fiéis ao Teu propósito, caminhando na certeza de que Tu estás conosco em cada passo. Senhor, hoje queremos orar especialmente pela ansiedade e pelo medo que tem atormentado tantos corações. A ansiedade tem oprimido muitos dos Teus filhos, tirando a paz e o descanso. Mas nós sabemos que o Senhor tem poder para trazer libertação. Eu oro, Senhor, por esse irmão e essa irmã que estão me ouvindo agora, que enfrentam desafios na sua mente e no seu espírito. Que o Senhor elimine toda a ansiedade deles. Que o Espírito Santo do Senhor traga uma paz que excede o entendimento, uma tranquilidade que apenas o Senhor pode nos conceder. Que o Teu amor nos envolva e transforme cada área de insegurança em confiança, cada medo em coragem e cada dúvida em certeza da Tua presença.
Eu também oro, Deus, por todos os pedidos deixados aqui nos comentários. Eu oro por essa mãe que clama pela saúde do seu filho, que tantas vezes acorda durante a noite em aflição, buscando uma resposta do Senhor. Eu oro por esse pai que busca direção no seu trabalho, na sua vida profissional, que se sente perdido e inseguro sobre os próximos passos, mas que coloca a sua vida em tuas mãos, acreditando que o Senhor abrirá portas onde não há. Eu oro por essa esposa que deseja ardentemente a restauração do seu casamento, que se sente sobrecarregada e mesmo em meio às dificuldades ainda confia que o Senhor pode reavivar o amor e a união nessa família. Eu peço, Senhor, por aqueles que estão aflitos com o futuro, que olham para o amanhã com temor, sem saber o que os espera. Que o Senhor acalme cada coração ansioso, fortaleça a fé de cada um e que o Senhor nos lembre de que Tu és um Deus fiel e cuidadoso. Que possamos viver em paz, confiando que o Senhor está no controle de tudo, que nada escapa ao Teu cuidado e que somos preciosos aos Teus olhos. Que essa confiança em Ti seja como uma luz que nos guia, mesmo nos momentos de maior escuridão. Pai, eu oro por todos aqueles que têm colocado suas esperanças em coisas passageiras, que se apegam ao que o mundo oferece, mas que não têm encontrado a paz verdadeira. Ajuda essas pessoas, meu Pai, a perceber que só Tu és a fonte da verdadeira segurança. Que eles se voltem para Ti e sintam a Tua presença inabalável, mesmo em meio às tempestades da vida. Eu oro por todos que enfrentam dúvidas, incertezas e que sentem medo do futuro. Que o Senhor os acalme e os ensine a descansar na Tua presença. Que diante de cada desafio eles possam encontrar no Senhor o refúgio e a força que precisam. Eu coloco todos os pedidos de oração, cada comentário, cada necessidade diante de Ti. Que o Senhor atenda conforme a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que cada coração seja tocado pela Tua presença, que cada vida seja transformada pelo Teu amor e que todos possam testemunhar as maravilhas do Teu cuidado. É no nome de Jesus que eu oro e desde já Te agradeço. Amém. Receba no seu coração essa palavra, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus tem cuidado da sua vida nos detalhes. Ele conhece a sua dor, Ele sabe da sua aflição, Ele sabe o que tem tirado a sua paz. Ele está contigo, por onde você for. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas, mande para o grupo da família, para o grupo da igreja e para todos aqueles que você ama. A palavra de Deus tem um poder sobrenatural para transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Que essa verdade ecoe dentro do seu interior. O verdadeiro amor que vem de Deus tira a sua ansiedade e no lugar dela coloca uma paz que nós não conseguimos compreender, que vai além do nosso entendimento, além da ciência e de tudo que nós sabemos e conhecemos. Essa é a paz que está dentro de você, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que a paz de Cristo esteja com você. Que o agir sobrenatural de Deus faça uma diferença na sua vida nesse dia. Amém? Essa é uma mensagem muito importante e muito inspiradora, que pode mudar a vida de muitas pessoas. Por isso eu quero pedir a sua ajuda para que essa palavra alcance milhares de vidas. Para isso basta que você dê o like no vídeo, se inscreva aqui no canal e compartilhe essa mensagem com quem você ama. Deixou o seu like no vídeo? Que Deus te abençoe. Você está ouvindo o 6º episódio da nossa série de mensagens dessa semana, que se chama
vencendo os desafios da vida. E hoje eu estou falando sobre como ter vitória sobre o medo e a ansiedade. Se você não assistiu desde o primeiro vídeo, não tem problema. Comece ouvindo essa mensagem, depois assista a de amanhã, e se você quiser assistir a playlist completa, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Hoje eu quero começar de maneira diferente. Eu vou ler o Salmo 27 e depois nós vamos juntos fazer uma oração. Amém? Salmos 27 está escrito: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu abrigo. No interior do seu tabernáculo me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Tem compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me deixes, nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Deus, obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado por nos dar mais uma chance de recomeçar, de vivermos a vida que o Senhor conquistou por nós naquela cruz. Pai, eu oro por esse irmão e por essa irmã que me escutam agora. E eu peço, opera um mover poderoso no coração deles. Que todo medo, que toda ansiedade que tem cercado a vida dessas pessoas sejam agora lançados fora pelo teu amor perfeito. Eu clamo para que o teu Espírito Santo preencha cada vazio, que onde há insegurança, o Senhor coloque segurança, firmeza. Onde há dúvida, o Senhor coloque fé. Pai, sabemos que somente o teu amor pode dissipar as sombras do medo e da ansiedade. E eu te peço que esse amor flua agora, transformando todo o coração aflito e ansioso. Que essa pessoa que me ouve sinta a tua presença enchendo a sua vida, confortando e renovando. O Senhor conhece cada detalhe, Senhor, da nossa vida. O Senhor conhece as nossas dores, preocupações, angústias. Toma cada preocupação em tuas mãos e ministra sobre o nosso coração descanso, alívio e paz. Pai, eu oro para que, onde houver o peso da culpa, da dúvida ou do medo, o Senhor venha com a tua leveza. Que o amor e a paz de Cristo sejam como uma muralha ao redor da nossa vida. Que cada pessoa que pela tua misericórdia e graça foi alcançada por essa palavra hoje, possa sentir a segurança que só o Senhor pode conceder. Que cada um sinta o teu cuidado, a tua força, a tua proteção. Assim como Davi disse aqui no Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Pai, que essa certeza se faça viva dentro deles.
que eles possam viver confiantes, sem temer o futuro, sabendo que o Senhor está no controle de tudo. Remove toda angústia, toda ansiedade paralisante e substitui por coragem e força. Que o teu amor inunde a mente deles e traga descanso. Que eles possam descansar na tua presença, sabendo que o Senhor cuida de cada detalhe, que nada escapa ao teu olhar. Que eles possam perceber que o Senhor é presente, é real e que o Senhor tem o poder de transformar qualquer situação. Ó Deus, para aqueles que enfrentam tempestades emocionais, eu oro para que o Senhor seja o refúgio. Que cada um encontre em Ti a força para continuar, para resistir, para vencer. Que eles se lembrem de que não estão sozinhos, de que o Senhor está com eles, lutando suas batalhas. E eu te peço, Deus, que cada um possa confiar em Ti com todo o coração. Confiamos na Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E sabemos que, no tempo certo, os Teus planos irão se cumprir. Eu coloco em Tuas mãos cada pedido, cada desejo, cada sonho. Que seja feita a Tua vontade na vida dessa pessoa, Deus. Que ela possa perceber que o Senhor está no controle de tudo e que não há o que temer. Que o coração de cada um seja fortalecido e renovado nessa hora. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. 1 João capítulo 4, versículo 18 está escrito: No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Receba essa palavra no seu coração, meu querido, minha querida. E se por algum motivo, por alguma circunstância, você tem sido dominado pelo medo, pela angústia, pela dor, pela tristeza, ou até pela ansiedade, eu quero te dar alguns passos para que você possa ser vencedor nessa área. A primeira coisa, ore todos os dias, com propósito e entrega. A oração não deve ser apenas uma repetição de palavras, mas ela deve ser um diálogo sincero com Deus. Quando você orar, quando você entrar para dentro do seu quarto, fale das suas angústias, dos seus medos, entregue tudo aos pés do Senhor. Reserve esse momento diariamente para que você tenha essa conversa profunda com Deus. Comece o seu dia falando com Deus, ouvindo a voz de Deus. E se você precisar de ajuda para isso, conte com a gente aqui no canal. Todos os dias, às 5 horas da manhã, eu posto uma oração, uma reflexão bíblica para a sua edificação, para alimentar a sua fé, para fortalecer o seu espírito. Por isso que eu falei para você dar o like no vídeo e se inscrever no canal, porque assim você é avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. A segunda coisa, tão importante quanto a anterior, é estudar e meditar na palavra de Deus. A leitura da Bíblia é um alimento essencial para fortalecer o espírito e renovar a mente. Medite em alguns versículos ou em um versículo que fale sobre paz, sobre confiança, sobre as promessas do Senhor, sobre o amor de Deus. Esse salmo que nós lemos, por exemplo, ele traz para nós consolo e segurança. Quando você lê a Bíblia com frequência, você começa a se alimentar das promessas de Deus. Isso vai fortalecer a sua fé e isso pode reduzir o peso da ansiedade e do medo. Comece também a desenvolver o hábito de agradecer, ter um coração grato. Agradeça a Deus pelo que você já tem, agradeça pelo dia de hoje, pela sua família, pelas bênçãos que Ele te concedeu, pela sua saúde. A gratidão nos ajuda a ver o quanto nós somos abençoados. Ela nos tira da visão limitada do medo e da ansiedade. Quando nós focamos naquilo que é bom, quando nós percebemos e reconhecemos como Deus tem cuidado de nós, aí nós ganhamos uma nova perspectiva e isso vai reduzir as nossas preocupações com o futuro. Outra coisa importante é orar
e interceder pelas pessoas ao seu redor. Muitas vezes, irmãos, a nossa ansiedade está ligada à preocupação com as pessoas que nós amamos. Quando nós oramos e intercedemos por elas, nós estamos entregando ao Senhor o cuidado e o futuro daqueles que são importantes para nós. Peça a Deus que cuide da saúde, dos sonhos, das necessidades das pessoas que você ama, dos seus familiares, dos seus amigos, seus filhos, seu cônjuge. Esse ato de intercessão gera paz, porque você confia que Deus está cuidando não apenas de você, mas também daqueles que você ama. Pratique a empatia e a paciência dentro do seu lar. Muitas vezes, a ansiedade é fruto de conflitos e tensões familiares. Se esforce para cultivar um ambiente de amor, paciência e compreensão, principalmente na sua casa. Lembre-se de que cada pessoa ao seu redor tem suas próprias lutas, tem seus próprios medos. Ao tratar os outros com empatia e paciência, você cria um ambiente mais saudável e harmonioso, e isso contribui diretamente para a redução da ansiedade e também vai promover a paz. Controle as palavras e use a sua boca para edificar. Presta atenção, as palavras que saem da sua boca têm poder. Em vez de críticas, busque expressar palavras de amor, de incentivo. Elogie as qualidades das pessoas. Seja generoso em palavras de incentivo, de apoio, de inspiração. Esse ato de gentileza e edificação traz leveza para a sua vida e reduz os conflitos, aumentando a paz interna e externamente. 7ª dica: viva o dia de hoje e confie em Deus para o amanhã. Jesus nos ensinou uma coisa muito importante. Devemos nos preocupar apenas com o pão de cada dia. Lembra que ele ensinou a oração do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Sabe por quê? Porque o amanhã pertence a Deus. A ansiedade muitas vezes nasce de querer resolver o futuro antes mesmo das coisas acontecerem. Mas ao confiar que Deus tem o controle de tudo, você se liberta do medo do amanhã. Foque no que você pode fazer hoje e confie no cuidado de Deus para aquilo que virá. Busque o crescimento espiritual e emocional. Invista no seu desenvolvimento espiritual e emocional. Isso pode incluir momentos de silêncio, de meditação na palavra e até conversas com pessoas que possam te orientar e edificar. Com o tempo, você vai perceber que está cada vez mais fortalecido e confiante em Cristo, o que reduz a ansiedade e proporciona uma vida de paz. Esses passos que eu falei são práticas simples, mas são transformadoras. A paz de Cristo é um processo que envolve entrega, confiança e atitude. Siga essas dicas que eu falei e permita que o amor e a paz do Senhor façam morada na sua vida. Escreva aqui o seu pedido de oração nos comentários, pois nesse momento eu quero orar por você. A palavra de Deus nos diz, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 27, o seguinte: qual de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Jesus está nos lembrando que nós não ganhamos nada quando nos preocupamos de forma excessiva. Ele nos convida a pedir pelo pão de hoje e não pelo pão de amanhã. Ele nos ensina que o pão de ontem já passou e o de amanhã ainda não nos pertence. Então, viva o dia de hoje, viva com confiança, aproveite o que você tem agora, entregue o seu amanhã a Deus, permita que Ele cuide de você. Amém? Se você entendeu essa mensagem, se você recebeu isso no seu coração, escreva aqui nos comentários pela fé: minha vida está nas mãos de Deus. Amém? Escreva isso. Minha vida está nas mãos de Deus. E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração. Vamos falar com o Pai.
Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esse momento, por essa palavra e por mais essa oportunidade de estarmos na Tua presença. Obrigado, Espírito Santo, por falar conosco, por nos mostrar que há uma saída para os nossos medos e ansiedades, que o Teu amor é capaz de expulsar todo medo. Somos gratos por cada revelação que o Senhor nos trouxe nesse dia, por cada promessa que foi renovada em nossa mente. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, Deus. Perdoa a nossa falta de fé. Perdoa a nossa carnalidade, a nossa fraqueza. Espírito Santo de Deus, traga à nossa mente nesse instante tudo aquilo que nós precisamos nos arrepender e nos dê força e determinação para mudar de vida. Que o Senhor nos perdoe e nos purifique. Pai, diante dessa mensagem, nós te pedimos que nos ajude a viver uma vida de confiança em Ti, sem ansiedade e sem medo. Sabemos que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Por isso, pedimos que o Teu amor perfeito inunde o nosso ser e tire toda a ansiedade que tem nos prendido. Renova a nossa mente, nos ensine a viver um dia de cada vez, nos ensine a entregar a Ti as preocupações e as incertezas em relação ao futuro. Eu oro, meu Deus, por cada pedido que está sendo feito aqui agora nesses comentários. Abençoe aqueles que buscam pela cura, Senhor. Tu és o médico dos médicos. Nós clamamos pela Tua intervenção em cada enfermidade, em cada tratamento, em cada situação de saúde. Senhor, estende a Tua mão de cura e restauração sobre essas vidas. Traz alívio para cada dor, cada sofrimento. Eu peço também, Senhor, pela restauração dos casamentos e das famílias. Que o Teu amor renove cada relacionamento. Que onde houver conflito, o Senhor traga reconciliação. Que o perdão seja uma realidade nessa família. Que o amor seja restaurado e que todos experimentem da Tua paz e da Tua esperança. Abençoe aqueles que estão em busca de emprego e de estabilidade financeira. Supra as necessidades dos Teus filhos. Abre portas, mostra caminhos e traga paz aos corações angustiados pela preocupação com o sustento. Tu és o Deus da provisão. Confiamos que, no Teu tempo, tudo se resolverá. Acolhe cada pessoa que está enfrentando batalhas emocionais, que está lutando contra a depressão, a ansiedade e o medo. Dê a essa pessoa a força para vencer esses desafios. Traga luz nos momentos sombrios e renova a esperança dela. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que essa palavra te inspire e te fortaleça. Lembre-se, com Cristo, você pode vencer o medo e a ansiedade, vivendo uma vida plena e confiante na paz que só Ele pode oferecer. Deus abençoe a sua vida. Eu convido você a se inscrever também lá no nosso outro canal, o Minuto Reflexão, onde eu posto todo dia vídeos inéditos para melhorar sua saúde mental e te tornar uma pessoa mais leve. O link para você se inscrever vai estar no comentário fixado, na descrição do vídeo e na tela final. Compartilhe essa mensagem com todas as pessoas que você conhece. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para suas listas, para os seus grupos e para aqueles que você ama. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado por mais uma semana que está começando. Obrigado pelo Teu cuidado, pelo Teu amor que nos sustenta e por mais essa oportunidade de vivermos debaixo da Tua graça. Eu coloco diante de Ti, ó Deus, essa nova semana e entrego a vida dessa pessoa que me ouve agora. Pai, que essa seja uma semana surpreendente, que seja um tempo de paz,
de realizações, de respostas e de crescimento espiritual. Que cada dia seja vivido com sabedoria, que cada desafio seja enfrentado com fé e que nenhuma preocupação roube a alegria que vem do Senhor. Eu quero declarar pela fé que essa semana haverá portas abertas, haverá provisão, saúde e proteção. Que nenhuma aflição domine os corações, que nenhuma ansiedade tire o descanso, que nenhuma dúvida abale a confiança no teu cuidado. Que o Senhor guarde a entrada e a saída de cada um, que haja boas notícias e que a tua presença seja sentida em cada momento. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, certo de que o Senhor está no controle. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like aqui no vídeo, porque através do seu like nós conseguimos alcançar milhares de pessoas todos os dias com a palavra de Deus. Faça isso agora, porque se deixar para o final você acaba esquecendo. Se você está chegando hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Amém? Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal. Inclusive, você que é membro, você está assistindo a esse vídeo um dia antes de todas as pessoas. Os membros têm acesso antecipado aos nossos vídeos, entre outros benefícios. Ou você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Olha só, mais uma semana está começando. E junto com essa semana, vêm os compromissos, as preocupações, e para muitas pessoas, aquela ansiedade parece crescer sem controle. Você já acordou hoje sentindo o peso do que precisa enfrentar? Já começou uma segunda-feira com a mente acelerada, tentando resolver problemas que ainda nem aconteceram? Se essa sensação tem te acompanhado, essa palavra é para você. Deus não quer que você viva escravizado pela ansiedade. Ele quer que você aprenda a descansar, a confiar e a encontrar paz, mesmo quando a vida parece fora de controle. E essa é uma nova semana, um novo começo, um recomeço. O que passou, passou. Hoje você tem uma nova chance de ajustar o que for preciso, de dar um passo de cada vez, de viver um dia de cada vez. Você não precisa carregar o peso de tudo de uma só vez. Respire fundo. Deus já está indo à sua frente, preparando o caminho. Você não está sozinho. Eu quero ler um texto que eu gosto muito e eu quero que você receba essa palavra no seu coração. Está em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. São palavras do apóstolo Paulo. Olha o que ele diz. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a ansiedade é um peso que nós carregamos sem perceber. Ela nos prende em pensamentos sobre o futuro. Nos faz sentir que precisamos resolver tudo de uma vez, que algo pode dar errado a qualquer momento. Mas Deus nos ensina um caminho diferente. Em vez de nos consumirmos com preocupações, Ele nos convida a entregar tudo a Ele. Isso não significa que os problemas vão desaparecer como num passe de mágica, mas significa que nós não precisamos enfrentá-los sozinhos. Deus promete que, quando levamos as nossas ansiedades até Ele, algo poderoso acontece. Ele nos dá uma paz que não pode ser explicada. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Ele está cuidando de tudo. Em Mateus capítulo 6, Jesus disse o seguinte: vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então será que Deus não vai vestir também vocês? Gente de pouca fé. Se Deus cuida até dos lírios do campo, será que Ele não cuidaria de mim e de você? Eu sei que essa resposta não parece tão simples, porque quando nós estamos tomados pela ansiedade, quando a cabeça está cheia, quando parece que tudo depende do nosso esforço, é difícil lembrar que Deus está presente. Só quem tem uma mente acelerada, quem trabalha muito, quem serve na igreja, quem cuida da casa, quem precisa tomar decisões o tempo todo, sabe como é complicado lembrar dessas coisas no meio do caos. O início da semana já chega até nós com o peso das tarefas, das contas a pagar, dos compromissos a cumprir. E aí vem esse pensamento: se eu não fizer, quem vai fazer? Se eu não resolver, como será resolvido? A gente assume a responsabilidade de carregar tudo sozinho, sem perceber. Mas Jesus não falou essas palavras à toa. Ele sabia como funciona a nossa mente. Ele sabia que o medo do amanhã pode roubar a paz que nós carregamos hoje. Ele sabia que nós nos preocuparíamos com o futuro, que esqueceríamos que Deus já está lá, cuidando de tudo, antes mesmo de nós chegarmos lá. No final dessa mensagem eu vou orar por você. Então, se tem algumas situações que têm deixado você preocupado, preocupada, escreva elas aqui nos comentários. Amém? Escreva a sua maior preocupação aqui nos comentários. Mas junto com esse pedido de oração, escreva pela fé o seguinte: Deus está no controle. Apenas isso. Deus está no controle. Amém? E receba isso pela fé. Não apenas declare aqui nos comentários, mas receba essa promessa, essa palavra no seu coração. Sabe, irmãos, para algumas pessoas, vencer a ansiedade não é tão simples quanto apenas ouvir uma mensagem e seguir em frente. Tem momentos em que a ansiedade se torna algo paralisante, algo que atrapalha o dia a dia, que rouba o sono, que dificulta até mesmo tarefas simples. E quando isso acontece, pode ser necessário buscar ajuda profissional. Deus nos dá recursos e
Dentre esses recursos, ele capacita profissionais como terapeutas, psicólogos, psiquiatras, para nos auxiliarem nesse processo. A ansiedade não é falta de fé, não é falta de Deus, não é falta de oração. Muitas vezes é um problema patológico que você precisa reconhecer e buscar ajuda. Então, se você tem condições, procure ajuda. Se perceber que está sozinho e que não está conseguindo lidar com essa ansiedade, busque um profissional para te orientar e te ajudar a encontrar equilíbrio. E caso você não tenha condições de fazer isso, porque eu sei que essa é a realidade de milhares de pessoas, mas sente que precisa de apoio, você pode entrar em contato com o número que eu vou deixar aqui, que é o número de Centro de Valorização da Vida, é o CVV. Eles oferecem suporte emocional gratuito e sigiloso, 24 horas por dia. É só você ligar no número 188 ou você acessar o site deles, cvv.org.br. Eu não ganho nada com essa visita sua no site, nem com essa ligação. Eu quero apenas que você vença esse momento. E existem pessoas especializadas em tratar com esse tipo de situação. Amém? Cuidar da mente também é algo que agrada a Deus. E você precisa cuidar da sua mente. Deus quer que você esteja bem, em paz, e que não enfrente essas batalhas sozinho. Lembre a sua ansiedade quem é o seu Deus. A ansiedade tem esse poder de prender a gente lá no passado, de nos lembrar dos erros, das falhas, das vezes em que as coisas não deram certo. E ao mesmo tempo ela nos joga para o futuro, nos enchendo de medo sobre o que pode acontecer, sobre tudo que pode dar errado. Mas agora faça o contrário. Você não é refém desses pensamentos. Você não precisa viver nessa prisão. Quando a ansiedade tentar te sufocar, tente te fazer esquecer desses problemas que têm assolado a sua mente. Quando a ansiedade quiser fazer você esquecer da sua força, te fazer duvidar do Deus a quem você serve, lembre a ela quem é o seu Deus. Porque você serve a um Deus que criou o universo. Um Deus que carrega tudo na palma das mãos. O Deus que nunca perdeu o controle, nunca foi pego de surpresa, nunca foi incapaz de resolver algo. O Deus que abriu o mar para o povo passar. O Deus que fez o sol parar. O Deus que derrubou muralhas intransponíveis. É esse mesmo Deus que está cuidando de você agora. E Ele sabe exatamente o que você precisa. Ele já estava aqui antes de você nascer. E Ele continuará sendo Deus depois que esse problema tiver passado. Então, meu querido, minha querida, da próxima vez que a ansiedade tentar te lembrar do seu passado, lembre a sua ansiedade quem é o seu Deus. Da próxima vez que o medo do futuro tentar te paralisar, lembre a sua ansiedade quem é o seu Deus. Ele é maior. Ele sempre foi, ele sempre será. Nessa semana, ao invés de pensar no que poderia ser, comece a fazer acontecer. A ansiedade muitas vezes nos prende, nos amarra em uma expressão. Abre aspas. E se? Fecha aspas. E se não der certo? E se eu fracassar? E se eu não for bom o bastante? Esses pensamentos surgem porque a nossa mente tenta nos proteger das frustrações. Mas na prática, esses pensamentos não ajudam.
Pelo contrário, eles roubam a sua paz. Te fazem sentir incapaz antes mesmo de tentar. Te paralisam diante de algo que você nem sabe se realmente vai acontecer. Mas e se ao invés de ficar preso no e se, você começasse a fazer o que pode ser feito agora? Se ao invés de imaginar todos os cenários negativos possíveis, você simplesmente confiasse e seguisse em frente, dando um passo de cada vez. Isso não significa que você vai ignorar as dificuldades ou agir de forma impulsiva. Significa que você vai entender que não precisa carregar tudo sozinho. Significa lembrar que Deus está no controle, que Ele já está na frente, preparando caminhos que você nem imagina. Se tem algo que você pode e consegue resolver, resolva. Se é uma mudança que você tem adiado por medo, comece dando pequenos passos. Se é um sonho que parece distante, dê o primeiro passo. Não tente controlar o futuro inteiro de uma vez. Apenas se mova na direção certa. E acima de tudo, não se esqueça de que Deus caminha junto com você. Ele não te abandona durante o processo. Ele te dá forças para continuar. Ele te segura quando você tropeça. Ele abre portas que estão fechadas. Então, nessa semana que está começando, troque o medo pela ação. Troque a dúvida pela fé. Faça acontecer. E confie que Deus está cuidando de tudo. Amém? Nesse momento eu quero orar por você. Eu quero orar junto com você. Então, se existe algo que tem te trazido ansiedade, escreva essa situação aqui nos comentários, como eu falei. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente agora o nome de alguém por quem você está orando, ou uma situação específica, escreva o nome dessa pessoa aqui. Escreva a área da sua vida que tem te afligido. Coloque apenas a área da sua vida. Tem pessoas que não querem detalhar o que está acontecendo. Escreva apenas família ou finanças, vida sentimental, vida espiritual, enfermidade. Coloque aqui e confie que Deus já está cuidando de tudo. Vamos falar com Deus nesse momento? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer novamente por essa oportunidade. Obrigado por mais uma semana que o Senhor nos permite iniciar, por mais um dia de vida, pela chance de recomeçar. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui, nos sustentando nos momentos bons e nos momentos difíceis. Obrigado pela vida desse irmão e dessa irmã que estão me ouvindo agora. O Senhor sabe o que se passa no coração de cada um. O Senhor conhece as lutas que muitas vezes ninguém vê. Obrigado porque mesmo quando não entendemos, o Senhor nunca nos abandona. Ó Deus, eu oro para que essa semana seja diferente, para que o Senhor acalme esse coração ansioso e inquieto, que toda a aflição que tem tomado conta da mente dessa pessoa seja silenciada pela tua paz. Que cada preocupação seja entregue ao Senhor e que ela possa confiar que o Senhor já está cuidando de tudo. Mostre a ele, a ela, que naquele dia em que ela estava chorando naquele quarto, quando parecia que ninguém se importava, quando o clamor dela era silencioso, sem voz, apenas através das lágrimas, o Senhor estava ali. O Senhor ouviu cada pensamento, cada pedido que nem chegou a ser pronunciado. O Senhor viu aquela dor, aquela insegurança, aquele medo, e mesmo no silêncio,
o Senhor nunca a abandonou. Ó Deus, que essa seja uma semana de paz, uma semana de respostas, uma semana onde as preocupações não dominem os pensamentos, mas onde a confiança do Senhor prevaleça. Eu oro por aqueles que estão começando a semana com um peso no coração, por aqueles que já acordaram cansados, sem vontade de seguir em frente, desmotivados, sem forças. Fortalece ele, Pai. Fortalece ela. Em nome de Jesus. Eu quero pedir que o Senhor contemple cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Visita aqueles que precisam de cura. Restaura essa família. Ajuda essa irmã, esse irmão a se recolocarem no mercado de trabalho. E enquanto isso não acontece, dê provisão para que nada falte nessa casa. Não permita, Senhor, que essa luz seja cortada, que essa água seja cortada. Não deixe que falte nada nessa geladeira para essas crianças. O Senhor é um Deus de bondade, um Deus de provisão e um Deus de milagre. E é por isso que eu oro e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com os seus contatos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa mensagem para os seus grupos, suas listas e para todos aqueles que você ama. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Deus vai te proteger. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração, em nome de Jesus. Hoje eu quero te lembrar de uma coisa simples, mas muito poderosa. Quem descansa em Deus não precisa ter medo do que vem pela frente. Se você puder, escreva aqui nos comentários: eu escolho descansar. Amém? Se você realmente escolhe descansar no esconderijo do Altíssimo, saiba que é nesse lugar que Deus te vê, que Deus te guarda e que Ele estará com você, hoje, amanhã e sempre. E por que eu estou pedindo para você escrever aqui, eu escolho descansar? É porque tem pessoas que não conseguem descansar. Elas até acreditam em Deus, elas oram, elas dizem que entregaram seus problemas, a sua vida nas mãos de Deus, mas não descansam. Orar é uma coisa, descansar em Deus é outra. Você precisa orar, mas você precisa descansar em Deus. Isso fala de confiança, fala de fé, fala de esperança. Amém? Hoje eu quero meditar junto com você no Salmo 91. Eu quero ler o Salmo 91, fazer uma breve reflexão e depois orar pela sua vida. Por isso escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e escreva isso que eu disse. Eu escolho descansar. Amém? A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e é uma alegria ter você aqui junto comigo. Eu peço que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é uma ação simples, mas muito importante para a manutenção desse canal. Aproveite que você vai dar o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, porque assim você é avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Então, se você quiser
apoiar o nosso ministério, seja membro do canal. Ou você pode nos apoiar também através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Salmos 91, a partir do versículo 1, diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios, se você fizer do Altíssimo o seu refúgio. Nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Meu querido irmão, minha querida irmã, cada palavra desse salmo foi declarada sobre a sua vida. Agora, respire fundo, porque o mundo lá fora pode estar caótico, mas quem está debaixo das asas de Deus encontra descanso até no meio da guerra. Você não precisa de provas, você só precisa crer. Crer que Deus já está agindo. Crer que, mesmo que você não veja agora, o livramento está a caminho. Crer que aquilo que parecia impossível já começou a ser desenhado nos bastidores celestiais. É por isso que hoje eu te convido a descansar, a parar de querer lutar com as suas próprias forças, a parar de tentar controlar aquilo que só Deus tem o controle. Descansa, entrega, confia, porque o Altíssimo está cuidando de tudo. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração. Sabe, irmãos, tem dias que a gente acorda cansado, antes mesmo de levantar da cama. Você já sentiu assim? E não é o corpo, é a mente. É a preocupação com muitas coisas. Preocupação com as dívidas, insegurança no trabalho, medo do que pode acontecer com a família. Eu sei que tem gente ouvindo essa mensagem agora e tentando manter a calma, mas por dentro já está quase que enlouquecendo. E é nesse ponto que o Salmo 91 deixa de ser só um texto bonito e se transforma em palavras de esperança para nós, em um abrigo. Porque quando tudo parece demais, você tem para onde correr.
Você não está sozinho, sozinha. Você não precisa vencer tudo com as próprias mãos. Deus é escudo, é abrigo, é socorro. Tem livramentos que você nem vai ver. Tem luta que vai terminar antes mesmo de começar. Tem armadilha que o inimigo está preparando e Deus vai destruir antes de você saber que ela existia. E mesmo que o mal tente se aproximar, ele não vai encontrar brecha onde existe oração, onde existe fé. Ele não vai vencer onde Deus já decretou vitória. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração, pela fé, em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar por todas as áreas da sua vida. Escreva aqui nos comentários aquilo que tem te afligido. Escreva pela fé aquela situação que tem sido o motivo da sua dor, da sua tristeza, da sua falta de paz. Coloque aqui nos comentários. Se você tem orado por alguém, se o Espírito Santo trouxe à sua memória alguma pessoa, coloque o nome dela aqui. Seu filho, sua filha, alguém da sua família que está passando por um momento difícil, alguém que está enfermo, escreva aqui porque a oração tem poder. Não é a minha oração, a oração feita em nome de Jesus, por aqueles que creem nele, essa oração tem poder. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esse momento. Te agradecemos pela vida, pelo ar que respiramos, por mais um dia, por mais uma chance. Quantas vezes, Senhor, o dia começou pesado, difícil, e mesmo assim o Senhor nos sustentou. Quantas vezes pensamos em parar, mas o Senhor nos ergueu com a tua mão forte. Te agradecemos por cada livramento que o Senhor nos concede, até aqueles que nós nem percebemos. Por todas as vezes que o inimigo tentou e não conseguiu, porque o Senhor estava à nossa frente, nos guardando. Queremos te pedir perdão também, Senhor. Perdão por todas as vezes que deixamos que a ansiedade nos dominasse, pelas vezes que reclamamos mais do que oramos, por cada momento em que achamos que estávamos sozinhos, quando na verdade o Senhor estava conosco o tempo todo. Perdoa os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, conscientes e inconscientes. Lava, limpa e nos renova. Nos dê um coração mais confiante, mais obediente e mais dependente da tua presença. Hoje, Deus, nós lemos aqui a tua palavra. Ouvimos o Salmo 91 e declaramos pela fé: o Senhor é o nosso abrigo, o Senhor é o nosso escudo. Por isso, meu Deus, agora, com toda a fé que temos, colocamos a nossa vida em tuas mãos. Eu quero orar, Senhor, por essa pessoa que está ouvindo essa palavra agora, por essa mente que está cansada, sobrecarregada. Eu oro por esse coração que está cheio de preocupações, de dúvidas, de incertezas. Conceda a tua paz. Traz descanso, alívio. Que o teu Espírito Santo agora envolva essa pessoa onde ela estiver. Que ela sinta o teu toque, a tua presença, o teu cuidado. Que ela perceba que não está sozinha, que o Senhor está cuidando de cada detalhe. Eu quero orar, Senhor, por todos aqueles que estão enfrentando enfermidades, por aquele que está com o exame nas mãos, com medo do diagnóstico. Eu oro por aqueles que estão no leito dos hospitais, esperando por uma cirurgia, por uma vaga, por uma resposta.
toca, Senhor, com o teu poder de cura. Tu és Jeová Rafá, o Deus que sara, que restaura, que faz o impossível. Visita, ó Pai, cada célula, cada órgão, cada tecido desse corpo e conceda a saúde. Eu oro por aqueles que enfrentam nesse momento crises emocionais, ansiedade, angústia, síndrome do pânico, depressão ou qualquer outro tipo de enfermidade. Pessoas que não têm conseguido dormir, que não têm tido paz nem para respirar. Acalma essa mente, Senhor. Silencia os pensamentos destrutivos. Restaura o ânimo, a esperança, a alegria de viver. Eu apresento ao Senhor cada pedido de oração escrito aqui nos comentários desse vídeo. Cada nome, cada causa, cada clamor silencioso. Atende, ó Pai, segundo a tua vontade. Faça com que o teu nome seja glorificado em cada resposta. Eu quero orar por essa pessoa que está enfrentando dificuldades financeiras. Ó Deus, abre as portas para que ela tenha um trabalho, uma ocupação. Ó Deus, contempla essa pessoa que trabalha com vendas para que ela consiga cumprir a sua meta nesse mês de maio. Eu oro, ó Deus, para que o Senhor toque nas finanças desse irmão e dessa irmã. Visita essa família em cada uma das suas necessidades. Eu quero orar por todas as pessoas que têm causas na justiça, que estão com algum benefício travado, aposentadorias que ainda não saíram, dinheiro que está retido em algum lugar e que precisa chegar até essa pessoa. Destrava, Senhor. Faça com que os documentos andem, que as portas se abram, que aquilo que está parado volte a se mover. Eu quero orar por projetos que ainda não saíram do papel, por sonhos que foram engavetados por causa do medo, do cansaço, pela falta de recursos. Renova a visão, traz clareza, manda as pessoas certas, prepara os caminhos. Deus amado, Deus querido, cobre essa casa com o teu sangue. Cobre essa família com o teu amor. Livra de toda inveja, de toda seta maligna, de todo ataque do inimigo, de toda palavra de maldição. Que essa pessoa que está me ouvindo continue andando firme nos teus caminhos. Que tudo aquilo que parecia confuso na vida dela se organize. Que o impossível se torne possível. Que as tuas promessas se cumpram na vida dela, Pai. E que ela possa ver o teu cuidado, o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia manifestadas na sua vida. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Receba pela fé as promessas de Deus. Deus não se esqueceu de você. Não desista. Se essa palavra abençoou a sua vida, clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.